Boa tarde, gente! Boa tarde, Montes Claros, Bocaiúva, Pirapora. Boa tarde, Juiz de Fora, Ubá, Muriaé. Boa tarde, Varginha, Poços de Caldas, Areado e Pouso Alegre. Boa tarde, Minas Gerais. Que hoje a sua tarde seja deliciosa, como as minhas estão sendo ultimamente, viu? Tô amando tudo isso. Vem comigo para se divertir, ter muita informação hoje. Bom, terça-feira, 26 de setembro, hoje é aniversário da nossa querida Carol, que trabalha aqui na produção do jornalismo com a gente. Carol, um beijo para você, viu? Bom, e de volta ao estúdio, vamos começar então uma nova série na coluna Construindo Saúde. A partir de hoje teremos 7 episódios sobre a coluna vertebral. Vocês vão adorar, viu? E tem artesanato também. Vamos aprender a fazer um brinquedo para a criançada. Na verdade, eu acho que não é só para criançada, não. Jogo da memória. Acho que eu também estou precisando dele, sabe? Pois é. Bom, semana passada falamos destes sapatos lindos que eu uso, né? E foi um rebuliço, viu, gente? Mas rebuliço de verdade. Esses sapatos estão chamando a atenção. Eu recebi várias mensagens da mulherada babando, ó. Morram de inveja, morram nada, vão lá nas Sonhos dos Pés também, para vocês poderem conferir esses sapatos maravilhosos. Então, Sonhos dos Pés, sabendo, né, desse rebuliço, preparou um desfile de tendências do verão para vocês. Então, se preparem, porque o Mais Estilo só está começando. Gente, eu já começo o programa de hoje contando uma novidade. Agora nosso programa também está no Instagram. Isso, procure Sou Mais Estilo e acompanhe bastidores, look do dia, obras de arte, programação e conteúdos exclusivos. E usando a hashtag Sou Mais Estilo, você mostra pra gente as suas fotos e recados que podem, entrar aqui no programa. Olha que delícia! Então siga @SouMaisEstilo no Instagram e mande uma foto, um vídeo, um recado, o que vocês quiserem com a hashtag #SouMaisEstilo. E vamos começar uma nova série no Construindo Saúde, vamos? De acordo com a doutora Meira Souza, as dores de coluna são responsáveis pelo maior número de absenteísmo no trabalho. Essa dor pode estar relacionada com ergonomia, relacionamentos, fisiologia e até sentimentos e alimentos. E isso pode fragilizar o indivíduo em sua fase mais produtiva, né? Então, de jeito nenhum, por favor. Vamos aprender, então, a sustentar a coluna, mesmo quando o mundo desaba nas suas costas. Ai, Meira, só de ver essa cena já dói minha coluna. Bom, isso deve ser muita gente em casa também deve pensar assim, né? Com certeza, Angélica. A sua e de muito telespectador que sai direto do bairro para o pronto-socorro. Isso é comum, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Chega travado, não consegue mexer. E acha que quebrou, que torceu, que saiu uma vértebra do lugar. Sim. Porque a dor é intensa. Então nós vamos falar disso agora, mas nós vamos pedir a Sofia para trocar de roupa pra gente, por favor, que a gente vai precisar dela aqui, não é isso? Com certeza. Bom, nós temos aqui uma coluna. Sim. Mas é exatamente isso, olha gente, aqui é uma coluna. Será que nesses movimentos que nós acabamos de assistir, é possível quebrar uma coluna? É possível tirar uma vértebra do lugar? O que você acha, Angélica? Que é isso que comumente acontece quando a pessoa fala assim, ai. E que não é só na dança, né? Se sai do lugar, eu não sei, mas que dói como se tivesse saído. Dói muito. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa que está se identificando com esse momento. Sim. Né? E que bom quando é dançando, né? Porque muitas vezes é trabalhando pesado. E aí a pessoa sempre acha que foi o trabalho, né? E tem outras situações. A coluna é nosso eixo. Sim. Todo o movimento, esse movimento simples que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estruturados sobre a nossa coluna. Entendeu? Então, coluna realmente é um problema que muita gente tem. Isso.
E que Vamos pedir a Sofia para vir para cá? Bom, pode falar. E que tira muita gente do trabalho. É a maior causa de absenteísmo. E causa um dano para a economia muito grande. Então isso é um problema que as empresas deveriam pensar também, né? Com certeza. É por isso, inclusive, que existem as empresas especializadas, por exemplo, em imóveis de escritório, elas já pensam na ergonomia. Exatamente, porque isso é um prejuízo muito grande para a economia. Dá muito trabalho, os trabalhadores faltam muito trabalho com problema de coluna. Ó, o primeiro problema de falta de trabalho é coluna e o segundo dor de cabeça, que também muitas vezes tem a ver com coluna. Por isso é que as pessoas de casa hoje vão ter um programa muito interessante e vão poder fazer coisas simples, vão aprender coisas simples. Nós vamos chamar a Sofia aqui para mostrar, que vão protegê-las. Por quê? Sair do baile e ir direto para o pronto-socorro às vezes não é necessário. Não. Então vamos chamar a Sofia aqui. Sofia, chega aqui pertinho da gente, por favor. Nós vamos mostrar essa Sofia de costas, como você prefere. Isso, bom, né? Nós estamos falando de coluna. De costas. Angélica, segura a coluna aqui para mim. Sim. Eu vou mostrar uma coisa antes. Tá. Quando a Sofia está assim, a gente está vendo a coluna assim. Então, para o telespectador, ela está reta. Mas, se a Sofia vira de perfil, a coluna é essa. Ela tem um S. Por isso foi possível que ela fizesse todas aquelas acrobacias que eu tenho certeza que o telespectador gostou. Sim. Porque se a coluna fosse reta, na hora que ela desse o saltinho, quebrou. Não ia permitir o movimento. Então a coluna precisa dessas curvas para possibilitar o movimento. Segura pra gente e eu vou mostrar. Olha bem, quando geralmente, após uma atividade, a coluna dói, a gente vai para o pronto-socorro e a primeira conduta, muitas vezes, do médico é pedir um raio-x. E às vezes o médico nem quer pedir um raio-x, mas o paciente acha que precisa pedir um raio-x. Senão ele não fica feliz. E o pior não é isso, Angélica, que agora nem se pede mais raio-x. Se pede tomografia. E tomografia, uma tomografia equivale a 927 raio-x em radiação. Nossa! Será que isso é preciso? Será que isso é bom para o paciente? É bom para a economia e é bom para o planeta? É verdade, é verdade. Acredito que não. Então nós estamos aqui com a coluna e agora eu vou mostrar que nós temos um músculo que começa aqui, gente, exatamente na cabeça. É o mesmo músculo que percorre toda a coluna e termina aqui. Ou seja, ele começa aqui, porque aqui estaria a cabeça, Sim. e ele percorre, juntando todas as vértebras e vai até o bumbum. Esse músculo é totalmente demandado em atividade física, em atividade sexual. Olha! Atividade sexual, gente. Tem gente Afinal de contas, tem gente que sai travado da lua de mel. Já pensou? Que triste? Muito triste. Muito triste. Então, esse músculo, ele vai ligando uma vértebra a outra, porque as vértebras, elas são soltas. Entre elas, nós temos os discos. Sim, vamos mostrar. Os discos. Vamos deixar aqui, ó, que aqui a gente mostra. Aqui é de lado, né? Sim. Isso. Olha, nós temos os discos que vão permitir que uma vértebra, que as vértebras movimentem, porque eles funcionam como molinhas. Então, entre cada vértebra tem um disco para fazer o movimento. Esse disco, ele pode se deslocar, mas não é isso que acontece normalmente. Porque aqui atrás e em volta nós temos músculos que vão fixar essas vértebras. Por isso é muito necessário um condicionamento adequado dessa musculatura para permitir o movimento. Tem gente que não faz atividade nenhuma, não alonga antes, não alonga depois e parte para o abraço. Então o alongamento é importante antes de qualquer atividade física. Com certeza. Até pro sexo. Olha bem, gente. Eu vou alongar. É isso? Querido, espera aí que eu estou fazendo meu alongamento, que você me aguarde, que eu vou ficar impossível. Tá bom. Não é? Então aqui nós temos o paravertebral, um músculo que a gente precisa cuidar muito. E quando ele encurtar, olha o que acontece. Imagina que nós temos aqui uma musculatura. Encurtou, olha o que aperta. Aperta nervo, Angélica. E muitas vezes pode dar uma dor irradiada que vai até o pé. Então às vezes a dor no pé não é no pé, é na coluna. Está vindo da coluna.
toda a inervação do nosso corpo sai exatamente desses espaços aqui na coluna. Aqui é um exemplo menor, mas olha bem, entre uma vértebra e outra, esse amarelinho aqui, gente, é nervo, que conduz a sensibilidade do nosso corpo e conduz também a motricidade. Então, comumente, aquela dor enorme, que a gente não consegue, ai, travei. Aquela dor enorme é só contratura. É só contratura. Tá doendo. E aí, se a gente fala, é muito comum, eu já vivi isso no consultório. Se eu falo para o paciente, olha, eu fiz os exames, eu fiz os testes, eu te avaliei, é só músculo. É músculo que está doendo. O paciente não acredita. Ele não acredita. Aí ele quer a tomografia. Ele não acredita. Se eu não peço um exame de imagem, ou se não passo um anti-inflamatório e um analgésico, ele vai no meu consultório achando que não foi bom. E na verdade, nós temos muitos problemas por causa de coluna. Tem pessoas que já acordam e ao levantar da cama já sentem dor e a primeira coisa que ela faz antes do café da manhã? Remédio. Remédio. E as consequências disso para o estômago, para o fígado, principalmente a longo prazo para o rim, são terríveis, terríveis. Então, ao invés, essa pessoa que pela manhã levanta de qualquer maneira e já trava, antes de tomar um anti-inflamatório, faz um alongamento, alonga na cama mesmo. Pois é, mas também há de se pensar que o colchão não está bom, né? Podemos pensar que o colchão não está bom e às vezes eu chego a pensar que o companheiro também não está bom. Por quê? Tensão emocional também não é legal, Angélica. Às vezes a pessoa está só no trabalho ou está fazendo uma coisa, assim, não fez uma atividade e dói. E dói. E aí ela pensa assim, eu tenho um tumor. Não está fazendo nada. Estou com essa dor insuportável, deve ser um tumor. E não é. É porque ela não fez um exercício extremo, mas a cabeça está tensa. E a condução do nosso cérebro, né, para os nossos músculos é muito grande. Então, eu mantenho a musculatura toda tensa. Então, se eu não durmo bem, se eu durmo preocupada, ou se eu durmo chateada, a probabilidade de amanhecer mal também é ruim, também olha é grande. O pilar do pensamento. Olha, nós vamos falar de todos os pilares, olha o pilar do pensamento, da emoção. Então, nós temos aqui a Sofia, que faz muita atividade física, e para isso, ela precisa alongar e precisa condicionar a musculatura, porque às vezes essa musculatura da lateral aqui, principalmente aqui, você está vendo que aqui tem uns parafusos? Esse aqui é para mostrar quando precisa operar, faz isso. Nós vamos falar disso depois. Mas principalmente aqui, que é onde ocorre o rebolado, é onde dá mais problema. E de salto então piora. Nossa, de salto, acabou. Porque encurta a panturrilha, faz a hiperlordose, que é aquele... Faz uma hiperlordose, aquele bumbum arrebitado. Olha aqui, a hiperlordose do salto. Sim. Que coluna que dá conta? Aqui está tudo contraturado, olha. Põe a sua mão, fica em hiperlordose. Põe a sua mão para você ver. É verdade. Ixi. Imagina um tempão com essa musculatura tensa assim, sem respirar direito, sem oxigenar direito, sem entrar nutriente direito. No final do dia não dá conta. Vira de lado só para a gente mostrar de novo a hiperlordose. Exagera na hiperlordose, Sofia. Olha aqui, gente. É. Muito comumente, tem mulheres executivas que passam o dia inteiro assim. Né? Passam o dia inteiro desse jeito. No final do dia, não tem coluna que aguente. Isso vai encurtando a panturrilha e vai puxando a musculatura toda para trás. E aí pode causar outros problemas? Claro, hérnia de disco, pode causar discite, pode causar muitas coisas, mas comumente não é isso que acontece. Sim. Então, bom, pode terminar. Eu queria falar que a gente sempre fala em construção de saúde, a gente fala muito em tudo. Quando essa musculatura está muito fraca também, não é só porque não está alongando nem condicionando, é porque às vezes não está alimentando direito. Olha, mais um pilar. E nós vamos mexendo em todos os pilares. Nós vamos construindo saúde, né, Angélica? Exatamente. Bom, então, só recapitulando. Quando a gente acorda e já acorda com dor na coluna, é importante fazer um alongamento. Antes e depois de qualquer atividade física também. Então, todo dia fazer alongamento é bom. Alongar é sempre muito bom. Tem coisa que a gente pode fazer todo dia, é muito bom. Não é? Sim. Sempre alongar. Ok.
Antes de ir correndo para um pronto-socorro, muitas vezes pode ser feita uma massagem, colocar calor, usar um gel que faça que seja analgésico, seja inflamatório local, é muito melhor do que tomar. Por quê? Às vezes ir para um pronto-socorro e ficar lá toda a vida, ou tomar um remédio, uma bomba de remédio para aliviar essa dor, pode ser muito pior. Ok. Doutora Meira, nós só estamos começando essa série sobre coluna, né? Hoje foi a introdução, mas durante todo esse mês nós vamos estar falando Sim. de coluna. Coluna merece muitos programas, por quê? Gente, coluna é nossa estrutura. É só pensar num prédio. O que é mais importante no prédio? Coluna. No nosso corpo também. Exatamente. Então, se dá problema aqui, podemos ter problema do dedinho do pé até o fio de cabelo. Até o fio de cabelo. Muito bem. Muitíssimo obrigada. Terça-feira que vem, então, a gente se encontra de novo para falar sobre coluna. Coisa linda, muito prazer. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Coisa linda, muito prazer. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Eu cheguei chegando, tô cheio de rima, na boca do povo, em qualquer esquina. Não faz isso, não tem linha, eu me perco todo. Meu cabelo quebra, meu cavalo chora e eu fico louco, louco pra te ver mexer e descer até o chão. Abre a boca pra geral, bate na palma da mão. Já dançaram funk aí, agora é a minha vez. Com surdo e cartão e repique eu vou pegar você. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba. Gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa nova série da doutora Meira, do Construindo Saúde, sobre coluna. É muito bacana, então acompanhem toda terça-feira. E agora eu estou aqui com Priscila Barra, artesã de Varginha, que vai ensinar a gente a fazer um brinquedo para as crianças e para os adultos também, né? Também. Que é um jogo da memória. Então preparem aí que ela vai nos ensinar. É fácil, né? Super fácil. De Dá feltro pra- que nós vamos fazer. De feltro e dá pra já construir brincando. Ah, é mesmo, né? Dá para pegar as crianças e todo mundo ajudar e fazer aquela brincadeira gostosa. É. Então, o que a gente precisa para fazer? De feltro, de 6 cores diferentes para a quantidade de peças que a gente fez, mas a pessoa pode aumentar se quiser, se tiver filhos mais velhos. Alfinetinhos que eu usei, cola quente e pistola de cola quente. O molde, que eu vou disponibilizar lá no Facebook do Estúdio Avelã. É só entrar lá e facebook.com/estúdio sem o E no início, Isso, né? Estúdio Estúdio Avelã. Avelã. É só procurar lá que vai ter o molde. E foi só que a gente usou para poder construir, foi super Só tranquilo. isso. Então, é um brinquedo barato também de se fazer, né? O custo dele é Super. baratinho. Super barato. A gente usa menos de 20 centímetros de feltro para construir ele e pode ser com retalho, então é bem tranquilo. Ai, que delícia. Então, vamos ao passo a passo. Sim. Primeiro eu cortei os quadradinhos de feltro de 6x6 e as figuras eu cortei de 5x5. E aí eu escolhi para cada figura uma cor de feltro diferente, também para poder estimular as cores além das figuras. E aí depois de todas as figuras e todos os quadradinhos cortados, eu só colei essas figuras no quadradinho e o nosso jogo está pronto, é super fácil de fazer. Muito bacana, fácil de fazer e tá aqui, ó, dá para brincar, então faz cada um com uma forma geométrica, não é? De uma cor, então tem que ser a mesma forma e a mesma cor. Isso, o Pronto. parzinho. Muito bacana, isso ajuda as crianças mais novas a identificarem também
as figuras geométricas, as cores, os mais velhos também que vão trabalhando a memória, porque você sabe, lógico que você sabe, porque você é pedagoga, né? Isso. Que a memória a gente vai estimulando, é como fazer um exercício, atividade física, né? Que a gente faz com o músculo, vai exercitando. A memória é a Todos os mesma dias. coisa. Mesma coisa. E não estraga, é leve, dá para carregar dentro da bolsa. E aí, às vezes, ao invés de deixar as crianças só no tablet, a gente leva um joguinho para todo lugar. É mesmo, vai pro restaurante, né? Verdade. Aí põe lá os meninos brincando, né? Enquanto espera lá ser servido. É. Vai para casa de algum amigo que não tem criança, tá lá o brinquedinho. Arrasou. Arrasou. Obrigada. Priscila, eu queria agradecer a sua presença, querida. E eu queria te pedir para voltar de novo. Só convidar. Então tá, então você volta semana que vem? Pode Já está deixar. convidadíssima. E semana que vem eu queria que você fizesse um outro brinquedo. Pode deixar. ser? Pode. Então tá, e aí eu quero conversar um pouco mais sobre o seu trabalho. Pode deixar. Obrigada, querida. Obrigado você. Nós vamos para o intervalo. Já já a gente está de volta.